Oi, eu sou a Nina e esse é um vídeo sobre indicação de coisas que não são livros. Bom, eu tô vindo aqui no horário do almoço, que é um horário que eu não costumo gravar. A luz tá bem forte, então se eu ficar com os olhos um pouco fechados é por conta da claridade. Sem microfone, etc, mas estou num daqueles dias de exercitar, que é melhor fazer do que fazer de forma perfeita. E eu não quero deixar mais o canal tanto tempo sem vídeos, então vim aqui no improviso, da forma que deu pra conversar um pouquinho com vocês. E a nossa conversa hoje vai ser sobre coisas que não são livros, então também já alinhando expectativas de quem só gosta de conteúdo de livros. Tem pessoas que já comentaram coisas assim, então aguarda o próximo vídeo, porque esse não vai ser sobre livros. Eu, inclusive, resgatei esse título que eu usava bastante lá atrás, bem nos primórdios do canal. Eu tinha um vídeo chamado Indicação de Não Livros, em que eu falava, né, sobre coisas que eu tava assistindo, músicas e coisas assim. Eu tinha mais tempo, né, quando eu comecei o canal eu tava na faculdade ainda, e embora me parecesse que eu era uma pessoa muito ocupada, a vida adulta é bem mais complexa, né, do que era na época, então tenho menos insumos, mas tem algumas coisas que eu queria compartilhar, algumas indicações para fazer, então a ideia vai ser essa do vídeo. Eu assisti Ainda Estou Aqui. Eu assisti Ainda Estou Aqui só esse ano, então já faz bastante tempo, mas, né, foi bem antes do Oscar ali. Mas mesmo assim, tarde, com relação às outras pessoas, assim. E eu não vou ficar chovendo no molhado, repetindo tudo que sabemos, né, que a Fernanda merecia muito aquele prêmio, que nós merecemos muito o prêmio, que nós realmente vencemos como país. A história é uma história incrível, as atuações são impecáveis. Eu sou muito sensível, né, pra visual, assim, eu leio coisas tristíssimas, vocês bem sabem, mas quando se trata de assistir eu sou bem mais sensível mesmo, assim, coisas muito pesadas me fazem muito mal e eu evito. E foi um pouco por isso que eu evitei. E obviamente que o filme me fez muito mal, mas ele é muito delicado, né, ao tratar da temática. Eu acho que ele cumpre muito bem o papel de mostrar as coisas de forma velada, que é como acontecia, né, à época. Então eu não vou ficar aqui repetindo a indicação, imagino que todo mundo já tenha assistido Ainda Estou Aqui, mas não poderia deixar de registrar. E eu tenho outros dois filmes, então até que assisti bastante coisa para os meus parâmetros. Dois filmes muito bons que eu gostei muito, que eu queria indicar aqui também. Um deles eu acho que a tradução ficou como A Verdadeira Dor. Eu vou tentar deixar os pôsteres aqui. A Verdadeira Dor, acho que é Real Pain em inglês, que é com um ator que fez o Roman Roy de Succession. Sou péssima para nomes de atores, mas eu gosto bastante dele. Inclusive, se eu não tô enganada, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme, apesar de eu não achar que ele seja coadjuvante nesse filme. Mas foi um filme que mexeu bastante comigo. Não acho que é um filme que todo mundo vai gostar. Ele tem pouca ação e é um filme mais introspectivo mesmo, mas nessa história nós temos dois primos que são muito diferentes, que viajam à Polônia para visitar a cidade, enfim, a casa onde viveu a avó deles. E eles fazem isso com um grupo ali, né, de pessoas, tipo uma agência. E, obviamente, esse grupo vai passar ali, né, por campos de concentração e vai ter a história da Polônia, é uma história muito conectada, né, ao Holocausto. Então, esse vai ser um tema, né, recorrente ali no trajeto, enfim, nas visitas que eles fazem. E todas as pessoas desse grupo se relacionam com essa temática de alguma forma, né? Ou pela família, né? Vindo de famílias judaicas, pela religião em si, ou por ter passado por coisas semelhantes. E aí esses primos fazem essa viagem porque a avó deles faleceu e deixou, né? Foi um legado dela que eles fizessem essa viagem. E a maneira como essa viagem impacta, né, na vida desses dois, especialmente desse que é o ator do Roman Roy, e como se conecta com a história de todo o povo que passou por isso, ao mesmo tempo com todas as pessoas que estão nessa viagem, que estão ali por algum motivo e que passam cada uma por suas questões. Então é um filme muito bonito, eu achei muito bonito. Ele trata esse ponto, né,
da dor mesmo, como o próprio título diz, né? De como cada pessoa lida com a sua dor, como a gente vive num mundo tanto de produtividade, enfim, piloto automático sobre certas coisas, mas também de redes sociais e de uma falsa, né, uma falsa visão que a gente se desconecta um pouco das dores que a gente está sentindo ou do que a gente realmente está sentindo, seja dor ou sejam outras coisas. Então foi algo que me pegou bastante, me deixou bastante reflexiva sobre isso. E além disso, sobre a própria questão do Holocausto, né, dessas visitas que são feitas a locais onde centenas de milhares de pessoas morreram. E aí me lembrou bastante o Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag. Eu tenho até medo de dizer que tem um vídeo nesse canal sobre esse livro, porque certamente é um dos primeiros vídeos desse canal, então eu não lembro como que ele tá, nunca mais reassisti, é bem raro eu reassistir vídeos antigos, mas foi um livro que mexeu muito comigo, foi um dos favoritos da época. Tem uma reedição, né, está reeditado, então tá mais fácil de acessar, né, na época ele era um livro de difícil acesso, cuja temática é exatamente essa, de que maneira a gente vive numa sociedade de espetáculo e a dor das pessoas não é levada da maneira como deveria, e isso também é bastante tratado aí no filme. Então fica a recomendação, eu gostei muito, acho que tem pessoas que se conectam mais ou menos, e como eu também já comentei, é um filme com menos ação e muito mais introspecção, então avalia se faz sentido pra você. E o outro filme que eu queria indicar, eu acho que ficou O Quarto ao Lado, é um filme da Almodóvar, com a Tilda Swinton, que eu simplesmente amo, sou apaixonada por ela. E ele é baseado num romance da Sigrid Nunes, que é uma obsessão, né, que começou no ano passado, que começou justamente com esse livro que é O que Você Está Enfrentando, que foi um livro que eu li no ano passado, eu tava lendo ele na Argentina, no vlog ali de Buenos Aires, quem lembra. E nesse filme, e assim como no livro, né, nós temos uma mulher que se reconecta ali com uma amiga que já foi mais próxima, né, dela, elas estavam um pouco mais distantes, e essa amiga tá passando por um câncer terminal e decide que ela vai, né, se suicidar, acabar com a própria vida, mas ela não quer estar sozinha no momento que isso acontece. Então ela pede, né, que essa amiga esteja com ela numa casa alugada, para ter alguém no quarto ao lado no dia em que isso acontecer. O livro tem um pouco mais de desenvolvimento da personagem dessa amiga, né, da amiga que é solicitada a fazer parte disso, do que o filme. Então o filme foca mais nessa história, que é uma das partes do livro. Mas eu gostei muito, acho que as escolhas foram muito acertadas. É um tema muito sensível, que é tratado com a sensibilidade necessária, com a seriedade necessária, mas sem tornar o filme denso. Então é um filme que, na medida do possível, consegue trazer leveza para um assunto tão complexo, faz refletir muito sobre, né, a vida, sobre as nossas escolhas, além de trazer à tona, né, essa temática polêmica mesmo, que é um assunto bem mais delicado. A fotografia do filme é linda, tem muitas cores, a Tilda tá brilhante no papel também. Então foi um filme que, apesar de ser bastante triste, me deixou emocionada, mas também me deixou com um quentinho no coração e pensando muito sobre a vida, sobre as escolhas que a gente faz, sobre aproveitar, né, quem a gente tem e quem a gente é. Ele fala muito sobre isso também. Acaba abordando, né, a perda de algumas coisas que eram fundamentais para a identificação, né, dela como ela mesma, assim. Então a própria questão da leitura, da música. Achei um filme belíssimo, porém triste. Fica também a recomendação aqui para vocês, quem ainda não assistiu, e também recomendo muitíssimo o livro. Foi uma das minhas melhores leituras ali do ano passado, que abriu as portas para a obsessão Sigrid Nunes, né? Já li mais um depois desse e já tô com outro aqui, dando spoiler. E por fim, eu queria indicar um episódio de um podcast. A minha ideia, quando
idealizei esse vídeo seria já vir conversar trazendo alguns pontos sobre esse episódio. Mas eu vou fazer isso em um outro vídeo porque tive que tomar as decisões aqui para esse vídeo sair. Mas a minha amiga Nath, se você estiver assistindo, um beijo pra você, me indicava muito o podcast da Lela Brandão. Eu acompanho a Lela Brandão, mas era um podcast que só tinha no Spotify, ou pelo menos pra mim parecia que só tinha. E eu uso o Deezer, então, apesar de ela ter indicado diversas vezes, e ela tinha indicado em específico esse episódio, eu não tinha ouvido. E aí, eu geralmente escuto o podcast, só fazendo um parênteses, em viagem, né? E eu tava um tempo, apesar de ter feito muitas viagens, eu não tava viajando sozinha. Então, que é quando eu realmente escuto. E eu fiz aí algumas viagens sozinha nessas últimas semanas, e aí esgotei os podcasts que eu geralmente acompanho e acabei encontrando no Deezer. Então eu não sei se mudou ou se eu que tava sendo amadora de alguma forma, mas eu encontrei o podcast da Lela e fui direto para esse episódio, que é o que minha amiga tinha indicado. Se eu não me engano, se chama A Lista de Inegociáveis, que é basicamente sobre isso, sobre a gente ter um autoconhecimento a ponto de listar quais são as coisas que são fundamentais para nossa sobrevivência pacífica, eu diria dessa forma. Quais são as coisas que, além da gente gostar de fazer e da gente querer, a gente precisa assegurar que a gente tenha, para que a gente tenha um mínimo de sanidade. E vocês sabem que eu estou nessa luta anti-estresse, por lidar melhor com as coisas, assim, né? Levar as coisas de forma mais tranquila. E foi bem importante, assim, o episódio pra mim. Então, quero falar um pouco mais sobre isso aqui. Provavelmente eu grave algum outro vídeo adiante, quando eu conseguir deixar a minha lista de inegociáveis bem escrita. Eu só fiz na minha cabeça, assim, mas acho que vale a pena o tempo mesmo pra dedicar isso. Mas quis aproveitar pra indicar, para que vocês ouçam. E alguns pontos importantes de destaque, assim, para mim, foram a diferença entre o que a gente gosta de fazer e o que a gente precisa fazer. Então, ela cita a própria questão da leitura e é uma das coisas que, inclusive, ontem eu estava pensando sobre. Eu gosto muito de ler, mas a partir do momento em que a minha escolha tem que ser dormir no horário que eu preciso dormir para que eu tenha o mínimo de horas de sono que eu considero, né, ideais para mim, e ler para cumprir um cronograma de que eu tô lendo, eu preciso entender se a leitura é inegociável para mim. E aí são coisas que eu fui ponderando, e muitas delas eu fui colocando um prazo máximo, né? Então não, eu ficar um dia sem ler não é algo inegociável para mim, mas existe um certo número de dias, né, que isso começa a me afetar de alguma forma, não necessariamente pela leitura, mas pelo momento de leitura ser um momento em que eu tô 100% voltada para mim, assim. Então, essas coisas ali foram trazendo luz. Eu sou uma pessoa, modéstia à parte, que penso bastante, né, penso bastante sobre mim, tenho um certo autoconhecimento, mas foi legal entender esse equilíbrio, né, entre a gente priorizar algumas coisas que são fundamentais mesmo, biologicamente falando, muitas vezes, e coisas que a gente gosta de fazer. E especialmente no meu caso, eu tenho muita questão da rotina, né? Tem coisas que, enquanto eu estou na minha rotina num dia perfeito, 100%, eu consigo cumprir todas as minhas metas, né? Tudo que eu quero fazer, e aí a gente já conversou aqui também um pouco sobre isso, de produtividade. Mas eu tenho momentos não tão raros em que a minha rotina muda, né? Então eu viajo pelo menos 2 vezes por mês, e aí esses momentos estavam causando muita comoção. Eu tava, né, achando que tinha que abrir mão de muitas coisas inegociáveis nesses momentos, estavam causando um estresse desnecessário, porque no fim das contas uma coisa que você faz 2 vezes por mês, de certa forma é parte da sua rotina, né? Muito diferente de uma situação específica que aconteça uma vez por ano, um evento, coisas assim. Então, essa minha lista imaginária que eu vou escrever e venho comentar mais com vocês, foi muito nesse sentido, né? Como que eu equilibro para que eu tenha
inegociáveis e combinados comigo mesma, que sejam cumpríveis, inclusive, né, nessas fugas da rotina que já estão previstas no meu calendário, porque acontecem com certa frequência. Então, tudo isso para recomendar o episódio em específico. Eu acho que eu só ouvi 2 episódios, eu realmente não ando muito ouvindo podcast sem ser, né, em viagens que eu faço. Mas se vocês têm outros episódios ou outros podcasts para me indicarem, por favor, deixem aqui, porque eu tô viajando com um pouco mais de frequência e aí os podcasts que eu já acompanho não são suficientes aí para cobrir todas as horas de viagem. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito bagunçado. Como eu falei, vim sem microfone na hora do almoço, tem roupa secando na máquina, tô com uma espinha gigantesca na testa, mas é o que tinha pra hoje, faz parte aí desse novo projeto também, de eu ser menos exigente comigo mesma e conseguir manter o contato com vocês aqui no canal com mais frequência. Me deixem aqui as dicas de vocês, o que vocês andaram assistindo, o que vocês têm pra me indicar, e a gente se vê no próximo vídeo.